Boa tarde, seja bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A história da Igreja em Portugal começa com alguns elementos das Forças Armadas Americanas no início dos anos 70. As primeiras reuniões da Igreja de caráter regular são realizadas nos Açores, na base militar das Lajes. Na primavera de 1974 estão finalmente reunidas as condições para a Igreja ser estabelecida oficialmente e ser iniciado o trabalho missionário. Para conhecermos melhor a história da Igreja em Portugal, temos connosco em estúdio José de Sá Barros, na qualidade de historiador da Igreja no nosso país, a quem eu desde já agradeço a ter aceito o convite e começo por perguntar, então, desde que ano é que a Igreja foi estabelecida no nosso país? As Forças Armadas Americanas sempre tiveram muitos jovens da Igreja a prestar serviço e praticamente desde que a base americana foi estabelecida nos Açores e em meados, um pouquinho antes de 70, em meados dos anos 60 do século passado, a Igreja criou uma congregação nos Açores para serviço dos membros da Igreja lá. Claro que era restrita apenas aos membros americanos que estavam deslocados e não havia proselitismo externo. Daí que a Igreja não era conhecida em Portugal até finais de 74 e princípios de 75. Então, até que ponto é que o facto da Revolução criou as condições para a Igreja se estabelecer? Porquê só nessa altura? No verão de 1974, o presidente da Igreja na altura, o presidente Spencer W. Kimball, deslocou-se à Suécia para presidir a uma conferência regional da Igreja na Europa. E como já tinha tido conhecimento da Revolução em Portugal, enviou em agosto de 74 a Portugal o embaixador da Igreja, David Kennedy. Este senhor, político e homem de negócios, ele foi presidente e diretor executivo do Banco Continental de Illinois, na altura o 15º banco maior do mundo. Foi também o 60º secretário de Estado do Tesouro americano e foi embaixador da NATO. E nessas funções ele tinha tido contactos com as autoridades governamentais antes do 25 de Abril. E veio então em agosto, 19 de agosto, a Portugal para entrar em contacto com as novas autoridades governamentais para ver da possibilidade, para sondar a possibilidade da Igreja entrar oficialmente em Portugal. Na altura ele teve contactos quer com o Dr. Mário Soares, que era o presidente, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros, quer com o Dr. Silva Lopes, que era o ministro das Finanças e, sobretudo, com o ministro da Justiça, que era o Dr. Salgado Zenha. E então, conversando com ele, o Dr. Salgado Zenha garantiu que a Lei 4 de 71, de 21 de agosto, que era a lei que governava a liberdade religiosa, e essa lei tinha para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias um probleminha, é que obrigava a qualquer igreja para entrar em Portugal que submetesse um requerimento com pelo menos 500 assinaturas com cidadãos devidamente identificados e que vivessem em Portugal. Ora, a Igreja nunca entra em país nenhum clandestinamente. Só entra desde que as normas legais tenham condições para que ela entrar. E foi nessa base que o embaixador da Igreja conversou com o Dr. Salgado Zenha. O Dr. Salgado Zenha prometeu que a Lei 471 iria ser revogada e iria ser criada uma nova lei. E na verdade, saiu em 7 de setembro de 74 o Decreto-Lei 594, que, com o título de Direito Livre de Associações, a livre associação, e na base desse decreto-lei as igrejas puderam entrar perfeitamente em Portugal. E estabelecer. E como é que desde então para cá tem sido o crescimento da Igreja? Quais é que foram algumas dificuldades, mas o que é que tem acontecido? A primeira congregação religiosa criada em Portugal foi em Lisboa, em janeiro de 1975, e começou a ter reuniões dominicais públicas no Hotel Roma, até comprar um edifício na Lapa, um edifício próprio para ter as reuniões dominicais. O crescimento foi um crescimento relativamente lento para uma nova igreja em Portugal, mas em julho de 75 já tinha 100 membros, atingiu o marco dos 100 membros. E em julho de 78 atingiu o marco dos 1000 membros. E depois foi sempre crescendo, de tal forma que hoje tem 45 mil membros, tem 72 congregações em Portugal e nas regiões autónomas, que estão organizadas em
missões, 2 missões, uma no Porto e outra em Lisboa, e também em uma espécie de dioceses que, onde várias pequenas unidades são supervisionadas e estão organizadas. Normalmente há sempre cidadãos que aceitam a mensagem da Igreja. Quais é que foram algumas dificuldades que tiveram? Nomeadamente os missionários que vemos na rua, de camisa branca, de gravata e de uma plaquinha. Que tipo de dificuldades é que encontraram no nosso país? Não é fácil para os missionários abordarem as pessoas. Eu vejo 3 grandes factos que, de alguma forma, impedem um pouquinho a relação dos missionários com a sociedade. O primeiro facto é que Portugal tem uma sociedade profundamente católica e, portanto, sempre com alguma resistência à mudança, o que é perfeitamente natural. O segundo facto é que, de um modo geral, a desinformação sempre precede a entrada da Igreja em qualquer país e depois a acompanha durante o seu desenvolvimento. E o terceiro facto é que a Igreja exige muito dos seus membros. Exige um comportamento social de um membro que seja honesto, que seja verdadeiro, que seja casto, que seja benevolente, que seja virtuoso e que faça o bem a todas as pessoas. E nem toda a gente está disposta a viver este comportamento social, estes princípios de ordem de relação social. E a fazer essas alterações na sua vida. Para concluirmos, que recomendação daria às pessoas que nos estão a ver e agora, e que de certa forma ficaram a perceber também do crescimento que a Igreja tem tido, se quiserem contactar com a Igreja? Claro que na internet há muitos lugares onde seja possível encontrar informação sobre a Igreja. E o que eu gostaria que os cidadãos pudessem fazer era não se deixarem bloquear um pouquinho pela desinformação, mas procurarem nas fontes próprias da Igreja o que a Igreja ensina, o que a Igreja prega, quais são os princípios da Igreja, por forma a ter um contrapeso da desinformação. Muito bem. Correto. Ok, agradecemos a sua explicação e também ficámos a conhecer um pouco mais do crescimento da Igreja em Portugal. Obrigado. Obrigado. Agradecemos a vossa atenção, desejamos um resto de uma boa tarde e até ao próximo programa.